Aqui no canal tem saído muito conteúdo sobre esse notebook aqui, que é um Helios 300, né? Eu comprei o Helios 300 com a RTX 3070, é uma RTX 3070 capada, que é a versão Max-Q, mas como vocês viram no último vídeo, mesmo sendo capada, essa RTX 3070 Max-Q dá um pau na RTX 3060, né? Ela é bem superior, principalmente em resoluções mais altas, como 4K, aí ela amassa. Só que eu acho importante fazer esse vídeo aqui porque é o seguinte, no vídeo anterior, onde eu mostrei esse cara performando muito bem, com resultados muito bons e 15% superior à RTX 3060, eu fiz os testes utilizando o Helios 300 nas melhores condições possíveis, que é utilizando o monitor externo para burlar o Optimus, utilizando o modo turbo, que apesar de dar muito desempenho, faz muito barulho também. Nesse vídeo eu quero explorar algumas outras condições, talvez condições até mais realistas, né? Para vocês verem que talvez o desempenho dele não te agrade tanto, dependendo da forma que você vai utilizar esse notebook. Então vamos lá, vamos testar e explorar o Helios 300 e outras condições para vocês verem se realmente ele vai ser um bom notebook para vocês ou não. Mas antes, não se esquece aí de deixar o seu gostei, porque isso ajuda demais aqui o canal. E se você não acompanha o canal ainda, não se esquece de se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos, fechou? Agora vamos lá, deixa eu mostrar alguns testes que eu fiz nesse notebook para poder tirar essas dúvidas. E é o seguinte, pessoal, separei todos os testes em vários tópicos, tá? Que vocês podem ver aqui embaixo do vídeo. E vamos começar explorando os modos de refrigeração aqui desse notebook. Porque como eu falei, os testes que eu mostrei foram utilizando o modo turbo, que é esse modo aqui, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, mas é um modo que faz bastante barulho. Esse modo ele vai ativar o máximo de performance, também vai ativar as ventoinhas no máximo, só que isso vai fazer ele ficar muito barulhento, talvez você não queira utilizar dessa forma. Então existem outras formas de você configurar o modo de refrigeração dele, né? Tem o modo, por exemplo, silencioso, tem o modo pré-definição, tem o modo extremo, que é quase como se fosse o modo turbo, só que sem deixar o notebook virar um drone, né? E por último tem o modo turbo em si, que é o modo onde ele libera tudo, inclusive as ventoinhas. E é o seguinte, pessoal, fazendo os testes aqui no Forza Horizon 5 e na qualidade extrema, já que a RTX 3070 aguenta, né, em Full HD, que é a resolução aqui da tela do notebook, os resultados foram os seguintes. No modo silencioso, o notebook ele realmente fica mais silencioso, ele não faz tanto barulho e ele pega ali 70 FPS de média. O modo pré-definição é o modo mais inútil que tem, porque assim, de performance ele fica pior, ele pega 69 FPS e de barulho ele fica bem parecido com o que a gente tem na qualidade extrema. Já utilizando o modo de refrigeração no extremo, a gente pega um pouquinho mais, pega 73 FPS, se a gente comparar com o modo silencioso são 3 FPS a mais, só que o barulho já fica um pouco maior se comparado com o silencioso, né? Agora, o turbo, se você utilizar o botão turbo, você ganha mais performance, ele vai para 76 FPS, o que é 6 FPS a mais do que o modo silencioso, só que, cara, você vai ter que aguentar o barulho de drone dele, que é bastante alto. E bom, pessoal, essa aqui é o volume da minha voz, eu tô próximo aqui do microfone mais ou menos, e vocês estão ouvindo agora o modo silencioso aqui do Helios. Mas enfim, sobre esses modos de refrigeração, eu diria que é o seguinte. O modo silencioso, ele vai ser ideal para você que não pode fazer muito barulho ou não quer fazer muito barulho, né? Ele ainda faz um pouco de barulho porque você está jogando, então as ventoinhas têm que trabalhar, mas faz muito menos do que os outros modos. Em compensação, você perde um pouco de performance, aí é questão de você testar e ver se essa performance que você perdeu vai impactar no teu uso ou não. O modo pré-definição não recomendo utilizar, ele é um meio termo que não funciona bem, ele pega menos performance do que o modo silencioso. Já o modo extremo é caso o modo silencioso não esteja dando conta, você precisava de uns 3 FPS a mais ali, então o modo extremo vai te liberar um pouquinho mais de voltagem, tanto na placa de vídeo quanto também no processador, mas o barulho aumenta junto, então no modo extremo você tem um barulhinho um pouco mais evidente, e eu acho que se você vai jogar no modo extremo já com as ventoinhas te incomodando um pouco, já aproveita e já bota no modo turbo, já chuta o balde, bota um fone de ouvido para você não ouvir as ventoinhas, porque no modo turbo você desbloqueia completamente o Helios, você vai ter o máximo de performance possível, mas o barulho pode te incomodar bastante. Então, sinceramente, eu acho que eu pessoalmente ficaria entre o modo silencioso para quando eu não quero fazer barulho, tipo quando eu estiver jogando sem um fone, e quando eu for jogar com fone, não me importar com barulho, bota no modo turbo logo de uma vez. Então a partir daqui, pessoal, todos os testes que eu vou mostrar para vocês foram feitos no modo turbo, tá? Que é o que traz mais desempenho, que é pra gente poder realmente comparar a questão de performance.
Vamos agora para um tópico que eu separei, que é um bug que a gente encontrou aqui no Helios 300 e a gente encontrou esse bug muito sem querer. Cara, testando o Horizon Zero Dawn, a gente percebeu que tinha vezes que a gente testava e pegava um FPS bastante alto, tinha vezes que a gente testava e pegava um FPS um pouquinho mais baixo. E o Horizon Zero Dawn, ele é um jogo de benchmark, né? Ele tem ali a opção de você fazer o benchmark e teoricamente no benchmark o resultado não pode variar, o resultado sempre é o mesmo, por mais que você refaça os testes, o resultado sempre tem que ser o mesmo e no nosso caso estava variando, que não era para acontecer. Por exemplo, se você pegar e testar o Horizon Zero Dawn com ele original, né, claro, com os drivers atualizados, mas tipo sem mexer em nenhuma configuração e com o turbo ligado, normalmente o consumo da placa de vídeo não passava dos 80 watts em Full HD e consequentemente pegava menos FPS no final do benchmark, pegava apenas 88 FPS. Só que fuçando sem querer, a gente descobriu que se você abrir o painel de controle da Nvidia aí no seu computador, fizer qualquer modificação ali dentro das configurações 3D, né? Seja, sei lá, mudar a placa de vídeo preferida, deixar no automático, botar na 3070, ou se estiver na 3070, botar no automático de volta. Não importa a configuração que você vai fazer, você só precisa fazer alguma modificação ali para aparecer o botão aplicar ali embaixo. A partir do momento que você clica no aplicar, a sua placa de vídeo ela ganha um boostzinho ali secreto, né? Tem algum bug que quando você aplica as configurações da Nvidia e se você retestar o jogo, primeiro, você vai ver que o consumo da placa de vídeo vai aumentar, já vai ficar mais perto ali dos seus 80 watts de TGP e também o desempenho vai ser levemente superior, então de 88 FPS sem fazer o bug a gente conseguiu pular para 92 FPS após aplicarmos esse bug. Então parece que existe aí algum conflito entre as configurações do Predator Sense, do Helios, com o painel de controle da Nvidia. E se você desligar o notebook e ligar de novo, você vai voltar a atingir apenas 80 watts de consumo no TGP. Para você conseguir desbloquear e chegar nos seus 90, 100 e poucos watts de forma comum aqui no teu jogo, você tem que abrir o painel de controle da Nvidia toda vez que você ligar o notebook, fazer qualquer modificação ali no 3D, não importa o que você vai mudar ali, só aplica realmente para você meio que forçar o painel da Nvidia a reaplicar as configurações para que essa seja a última ordem dada, né? Que provavelmente o painel de controle da Nvidia libera mais TGP do que o Predator Sense. Nós fizemos esse teste, por exemplo, no Horizon Zero Dawn e deu resultado, em vários outros jogos deu mais resultado fazendo essa gambiarra de sempre aplicar o painel da Nvidia quando você liga o notebook, mas não foram todos os jogos que se beneficiaram com isso, tá? A gente notou que jogos mais CPU bound, que são jogos mais voltados para processador, não fez tanta diferença ou até perdeu um pouco de desempenho fazendo esse bug, né? Fazendo esse macetezinho do TGP. Então aparentemente esse bug aí, esse processo só vai ajudar caso o seu jogo consuma mais placa de vídeo do que processador, mas fica a dica aí para você que tem um Helios 300, faz esse teste, porque pra gente deu um boostzinho legal. E agora chegam os testes mais importantes na minha opinião, que é o seguinte: o Helios 300, infelizmente, você não tem como desabilitar o Optimus nele, né? Isso significa que tem duas placas de vídeo rodando ao mesmo tempo dentro desse notebook, e isso é prejudicial, porque a placa integrada, ela faz você perder um pouco de performance ali da sua placa dedicada. O ideal é que você conseguisse desabilitar a placa integrada, mas só dá para fazer isso em notebooks que dá para desabilitar o Optimus. No caso dele não dá, então as duas funcionam juntas ao mesmo tempo. Então se você rodar um jogo utilizando a tela do próprio notebook, você vai perder um pouco de performance justamente por ter duas placas de vídeo meio que brigando ali para conseguir rodar o jogo juntas. Mas existe um jeito de você burlar isso, que é você utilizar algum monitor externo plugado ou via HDMI ou via DisplayPort nesse notebook. Porque tanto HDMI quanto DisplayPort, essas duas saídas de vídeo do notebook, elas estão ligadas fisicamente à placa de vídeo dele, a RTX 3070, né? Então, quando você pluga o monitor do notebook, aquele monitor ele tá ligado diretamente na RTX 3070 e consome somente a RTX 3070, fazendo com que você ganhe performance em alguns jogos. Então sim, existe diferença entre você rodar o jogo na tela do próprio Helios ou você rodar o jogo no monitor externo, e é importante falar que isso só vai funcionar na porta HDMI ou porta mini DisplayPort. O Helios também tem o USB-C e a USB-C dele sai vídeo, só que a USB-C, ele como as conexões dele é diferente, ele passa dados também, a USB-C não é ligada na RTX 3070, provavelmente é ligada ali na placa-mãe, e isso faz com que você utilizar o monitor na USB-C dele não burla o Optimus e você não tem o benefício de estar ligado direto à placa de vídeo, somente via HDMI e somente via DisplayPort, fechou? Então vamos lá, deixa eu mostrar algumas comparações para vocês entre você rodar o jogo na tela interna, tela integrada do notebook, ou rodar o jogo em um monitor externo para vocês verem o ganho de performance. No Forza Horizon 5, utilizando a tela interna,
então com o Optimus ligado, né, a gente pega 72 FPS de média, sendo que na tela externa a gente pega 76 FPS. E aqui foram apenas 4 FPS de diferença. Existiu uma diferença sim, mas convenhamos que é uma diferença bem pequena. Inclusive eu fiquei bastante surpreso porque eu achei que essa diferença seria um pouco mais gigantesca, mas não foi o caso. 4 FPS é bem pouco, quase que irrelevante. Testei também no Red Dead Redemption 2, com a qualidade gráfica no máximo também. E cara, de novo, na tela interna a gente pega 67 FPS e na tela externa a gente pega 68 FPS. Então, novamente, não vi muita diferença entre você utilizar a tela interna ou tela externa aqui no Red Dead. No Horizon Zero Dawn, qualidade gráfica no máximo, a tela interna pegou 88 FPS, tela externa 92 FPS, novamente cerca de 4 FPS de diferença entre eles. E no Shadow of the Tomb Raider, na interna foi 101 FPS e na externa 109 FPS. Aqui a diferença foi um pouco maior, coisa de 8 FPS, mas assim, falando proporcionalmente, também não foi lá grandes perdas não. Eu diria que estava me surpreendendo bastante, mesmo com o sistema Optimus ligado, não perdemos tanta performance nesses 4 jogos. O que acontece? Esses 4 jogos que eu mostrei agora são jogos GPU bound, né? São jogos muito pesados para a placa de vídeo. O que a gente notou é que essa diferença do Optimus faz muito mais diferença para jogos que são CPU bound, jogos que dependem mais do processador e não tanto da placa de vídeo, que é o caso dos 2 próximos jogos. Por exemplo, no Rainbow Six Siege nós colocamos a qualidade gráfica no mínimo, a gente só aumentou a escala ali para 100% para não ficar muito embaçada a imagem, né? E utilizando a tela interna do notebook, a gente pega 266 FPS no final do benchmark. Agora na tela externa nós pegamos 370 FPS, então aqui o bicho pegou, né? No caso do Rainbow Six Siege, que é um jogo muito dependente do processador, a diferença foi gigantesca, foi de 39% a mais caso você utilize aí um monitor externo. Isso provavelmente acontece porque quem se prejudica mais com o sistema Optimus é o processador, né? Por ter que dar conta ali de 2 placas de vídeo ao mesmo tempo. Então faz sentido serem jogos mais CPU bound que sofram mais pelo sistema Optimus estar habilitado. No CSGO também tivemos uma história parecida, tá? Utilizando o benchmark do CSGO para não ter muita variação de resultado. Na tela interna pegou 381 FPS no final e na tela externa pegamos 471. Novamente pegamos mais FPS na tela externa, só que foi só 23%, né? Não foi uma diferença tão grande como no Rainbow Six. Eu sei que muita gente joga CSGO com a tela esticada, né, na proporção 4:3, também testamos, aí na interna pegou 444 FPS, na externa 553 FPS, 24% a mais também. Então pessoal, no final das contas, eu sinceramente fiquei bastante surpreso, né? A ideia de fazer esse vídeo aqui era pra meio que falar que, ó, o Helios 300 não vai ser ideal em todas as condições, mas depois de testar, eu comecei a tirar a conclusão que ele é bem bom assim, na maioria das condições, mesmo nas piores condições, ele ainda consegue entregar, né, um resultado bastante satisfatório. Eu imaginava que utilizando uma tela externa, nós teríamos um resultado muito melhor do que se utilizássemos aqui a tela interna, mas isso só aconteceu no caso de jogos CPU bound, que foi o caso do Rainbow Six ou do CS, né? Você pode levar em consideração para outros jogos que sejam CPU bound, tipo Valorant, o próprio Fortnite, por exemplo. Mas jogos pesados para placa de vídeo em si, graficamente pesados, né? Essa questão do Optimus não fez tanta diferença assim. E foi, claro, existe uma diferença de 4 FPS mais ou menos, mas convenhamos que é bem aceitável. A única coisa que me pegou um pouquinho nesses testes e que me incomodou foi o bug ali do TGP. A gente descobriu muito por acaso, eu fico imaginando quantas pessoas já não pegaram esse Helios e se desapontaram, né? Por conta desse bugzinho de ficar limitado ali a 80 watts, você ter que aplicar no painel da Nvidia para liberar os watts a mais. Também não sei se é o meu notebook que veio bugado, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu precisava compartilhar isso com vocês porque pode ser uma solução caso você tenha um Helios aí com você também, fechou? Mas é isso, tá aí. Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. O Helios tem me surpreendido demais. É um notebook que eu não botava fé, eu achava um notebook bem mais ou menos, né? Mas ele já me surpreendeu na questão de performance, me surpreendeu agora na questão de condições que você pode utilizar ele, né? Vimos aqui que o Optimus não vai fazer tanta diferença assim. E cara, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre as temperaturas do Helios, porque ele é muito gelado. Ele é o notebook mais gelado que já passou aqui no canal. Tanto que eu nem fiz nada de questão de controlar a temperatura. Normalmente notebooks a gente já ou baixa algum software para fazer underclock, undervolt, para diminuir temperaturas, né? Ryzen Controller, esse tipo de coisa. No Helios eu nem sequer me preocupei com isso, porque ele já é
muito gelado. Eu quero fazer ao contrário, já que ele é tão gelado, eu tô afim mesmo de fazer overclock nele e estressar ele um pouquinho mais, porque dá para esquentar um pouquinho mais, ainda mais para eu que vim acostumado aqui com o Dell G15, né? Pessoal, não se esqueça aí de deixar seu gostei, isso apoia demais o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo então. Até mais, valeu!